O tema que vamos estudar nesta noite: o poder do Espírito Santo. Nosso seminário Construindo uma Casa sobre a Rocha, o tema: o poder do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo na igreja? O porquê do Espírito Santo? Precisamos entender. É importante você conhecer esse poder e a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 18, ele diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O nosso acesso a Deus se dá pelo Espírito que Ele enviou para morar em nós, o Espírito prometido, Consolador. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, como é bom, Senhor, estar nos Teus átrios, na Tua casa, para desfrutar do Teu amor, para crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Como é bom, Senhor Jesus, servir a Ti, o único, verdadeiro, suficiente e soberano Deus. O autor da vida, o autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Pai amado e eterno, fala aos nossos corações nesta hora. Dirige-nos nesse momento tão importante que vamos falar acerca do Teu Espírito, desta manifestação de amor para conosco. Obrigado, Jesus, por tudo. Fala conosco. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, minha família espiritual. O nosso Deus é Espírito. E a Bíblia diz que o que se importa é que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos que entender desde já que a nossa relação com Deus é 100% espiritual. Nós só temos a vida que temos e só podemos viver como vivemos. Só podemos pensar como pensamos e estarmos na casa de Deus nesta noite, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos convence a estarmos na casa de Deus. Então o meu e o seu relacionamento com Deus se dá pelo Espírito. Sabe que a nossa carne, ela não tem contato algum com Deus. A nossa carne, diz a Bíblia, ela não presta, ela é um corpo de imundície, de humilhação. Se nós dermos lugar à carne, a carne vai nos fazer tropeçar. Então, a minha e a sua relação com Deus se dá através do Espírito. Pastor, qual é a conexão? Qual é a ligação que um filho de Deus tem com Deus? É o Espírito. Se não for pelo Espírito, não há ligação. Não há comunhão, não há vida. E nós precisamos entender a razão do Espírito Santo de Deus e o poder deste Espírito. Paulo diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O teu acesso a Deus só é possível através do Espírito que Deus enviou para morar em você, para ressuscitar o seu Espírito e os dois se tornarem um só no Senhor. Então o Espírito Santo é o que nos convence, é o que nos guia, é o que nos move à vontade de Deus. É por meio do Espírito que nós estamos ligados a Deus. Diga, eu estou ligado a Deus pelo Espírito. Pastor, como é que o homem se liga a Deus? Através do Espírito. Não há como o homem se ligar a Deus na carne. Por que o homem do mundo, o homem mundano, o não salvo, o não convertido,
o que vive segundo o curso deste mundo, segundo o império das trevas, por que estas pessoas não podem ter comunhão com Deus? Porque a comunhão com Deus não se dá através da carne, se dá pelo Espírito. E uma vez que você consegue compreender e entender a dimensão desta ligação sua com Deus, você começa a entender o poder de Deus que está na sua vida. O pensamento que eu quero repartir com a igreja diz assim: muitos cristãos não entendem que parte da grandeza de Deus foi enviar o seu Espírito para habitar em nós. Sabe que a maioria dos cristãos não tem noção disso? Que grande parte desta grandeza de Jesus, de ter morrido na cruz, de ter nos salvado e etc. Sabe, a grandeza de Deus, esse ato de amor, foi quando ele enviou o seu Santo Espírito, que ele havia prometido, o Espírito Consolador, para habitar em nós. Pois só assim nós podemos estar em constante comunhão com Deus. Você veja que no passado não era desta forma. O Espírito ia e voltava, não habitava no homem. O homem não era morada do Espírito. Agora não. Agora eu e você somos morada. Então muitos cristãos não entendem que parte da grandeza de Deus foi enviar o seu Espírito para habitar em nós. Temos que confiar neste poder maravilhoso, que nos move e abre os nossos olhos para as verdades da palavra da graça de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser entendida por nenhuma pessoa senão pelo Espírito. Veja só, quero que você entenda isso aqui. É importante você entender essa introdução da mensagem. Se uma pessoa não tem o Espírito, ela jamais terá condição de compreender a palavra de Deus. Por que você às vezes fala para alguém, a pessoa faz chacota da palavra? Você fala do que Deus está fazendo, algumas pessoas torcem o nariz, torcem a boca. Você fala um testemunho do que Deus fez e os céticos dizem assim, isso é sorte, você trabalhou para isso, porque, olha, foi uma jogada de sorte da vida em você. As pessoas não entendem. Por quê? Porque elas não têm o Espírito. Quem não tem o Espírito não consegue compreender a fé, não consegue compreender o que a fé pode proporcionar. Por exemplo, quem não tem o Espírito, quando você ora por alguém, você está orando e o poder de Deus que está na sua vida manifesta o milagre. Uma pessoa que não tem o Espírito, por que ela não ora e ela busca os recursos humanos? Porque ela não tem direção. O que nos faz compreender a graça, pastor? O que nos faz ter a revelação da graça de Deus? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então digo, o Espírito é o que me liga a Deus. Então, se uma pessoa não tem o Espírito, ela está desligada de Deus. Eu e você, antes de Cristo, antes de termos o Espírito Santo de Deus em nós, vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua e continua atuando nos filhos da desobediência. Quando nós vivemos segundo o curso desse mundo, nós não entendíamos. Pastor, por que tem pessoas que fazem coisas erradas? Por exemplo, a Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, o Senhor condena casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso, diante de Deus, diante da sociedade, diante da lei que vigora, se você fala sobre esta questão, é a homofobia, você pode ser processado. À luz da Bíblia Sagrada, isso é condenado diante de Deus. Mas por quê? Parte das pessoas que fazem isso, a sociedade, vê isso como algo normal e comum. Por que as pessoas não veem como algo errado duas pessoas que se amam do mesmo sexo viverem juntas? Por quê? Porque estas pessoas não têm o Espírito. E por não ter o Espírito, não são convencidas do que a Bíblia Sagrada diz. Então essas pessoas veem a Bíblia como um livro comum, como um livro qualquer. Por que nós conseguimos enxergar e podemos falar, olha, isso não é bom? Porque o Espírito nos convenceu disso. Quem te convenceu disso não fui eu como pastor, como pregador, não é ninguém, é o Espírito. Quem te convence, por exemplo, porque você diz, olha, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu semeio,
Eu dou a minha oferta de amor, eu contribuo para o programa da rádio, eu contribuo para as necessidades da igreja, eu sou um dizimista fiel. A sociedade não o faz. Por que outras pessoas que não participam do ministério, não vêm e não fazem? Porque elas não têm o Espírito. Por que você faz? Porque o Espírito Santo de Deus te convence e te convenceu que isto é bom. O Espírito te convenceu que isso é um ato de grandeza, é um ato de fé. Isto é um ato de generosidade, é um ato de amor. O Espírito Santo te convenceu de que tudo aquilo que você planta, você colhe. Você está entendendo por que nós fazemos as coisas na igreja? Então, por que nós fazemos? Não é porque nós queremos, é porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Digo, o Espírito Santo de Deus me convence, me convenceu. Então, primeiro ponto, nós que cremos na graça de Deus, sabemos que não podemos confiar na nossa carne, na sabedoria humana. Colocamos nossa confiança em Deus e no seu Espírito. Então, eu e você não confiamos na sabedoria humana, não confiamos na nossa carne. O que as pessoas confiam? Vejam só, quero que você entenda. Não vou fazer apologia contra nada e a ninguém. Eu quero que você entenda pelo Espírito de Deus que está na sua vida. As pessoas vão a uma universidade, geralmente um curso universitário é de 4 a 5 anos. A pessoa faz um curso universitário, ela se forma e ela está apta para seguir a sua carreira. Algumas pessoas apoiam a sua vida nisso. Olha, eu preciso estudar, eu preciso me formar, porque só assim eu vou ter um futuro melhor. Não estou dizendo que é errado. Não tem nada de errado nisso. Porém, existem neste país centenas de milhares de pessoas com curso universitário, sem emprego, ou trabalhando, mas infelizes no seu trabalho. Pessoas sem direção, pessoas que só conseguem trabalhar se tomar um tarja preta, um calmante, um gardenal. Você vê pessoas infelizes na sua profissão, pessoas que apoiaram a sua vida na sabedoria humana. Disseram, não, eu com o meu conhecimento, com o conhecimento que eu tenho, eu vou longe na vida. Não passaram de uma quadra de casa, não passaram do quintal da sua casa. Então, algumas pessoas, a pessoa que não tem a Cristo, uma pessoa que confia na carne, ela apoia a vida dela na sabedoria humana. E nós, pastor, eu e você, não podemos apoiar a nossa vida na sabedoria humana. Nós temos que apoiar a nossa vida na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala desta glória que estava em Cristo. Ele diz em Filipenses 3, versículo 13, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Entenda uma coisa, só é possível deixar situações para trás e avançar para um alvo, para um objetivo, se você for guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Só é possível esquecer algo da sua vida, deixar as coisas velhas para trás, deixar o velho homem, se você ter em Cristo a sua glória. Se você ter em Cristo a sua vida. Só através do Espírito Santo de Deus. Por que as pessoas não conseguem deixar o passado? Porque tem questões familiares que sempre alguém vem e toca nesse assunto. Porque tem pessoas que vivem mais do passado do que do presente e do futuro. Porque tem pessoas que não conseguem avançar. Porque quem lhes dirige a vida não é o Espírito. Meu amado, minha amada, se é o Espírito Santo de Deus que guia a tua vida, o teu passado tem que ficar para trás. O teu passado é coisa velha. Irmãos, diz Paulo, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Paulo diz, eu não alcancei tudo o que eu quero, eu não alcancei os meus objetivos, estou avançando. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, como é possível alguém esquecer as coisas que ficaram para trás? Porque eu não consigo. O Espírito Santo de Deus que está na sua vida te guia
e te faz deixar o passado para avançar para uma vida superior e melhor. Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem uma vida e nesta vida não cabe a tua carne. Aonde você põe a tua carne, aonde você põe o seu anseio, aonde você coloca a sua vontade, você abafa o espírito de trabalhar. Então as pessoas querem guiar a sua vida pelo seu conhecimento, pela sua carne. Meu amado, não pode ser desta forma. Amém? Olha Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Digo, meu acesso a Deus é pelo Espírito. Somente pelo Espírito Santo de Deus você pode chegar longe na vida. Sabe que uma pessoa espiritual, a visão dela é diferente da visão das demais pessoas. Eu quero te exemplificar o que é uma visão espiritual do que é uma visão carnal, acerca de um fato bíblico, um acontecimento bíblico muito marcante e que todos nós conhecemos. Quando Davi morreu, o sucessor de Davi foi seu filho Saul, não é isso? O sucessor dele foi Salomão. E a Bíblia Sagrada narra um feito extraordinário, que ele chega diante de Deus, porque o pai dele, a maior referência que ele tinha era o pai, e o pai morreu. E ele herda o trono e de repente ele se torna rei, e diz, agora eu tenho que conduzir tudo. E quando isso acontece, ele se coloca diante de Deus, e Deus lhe dá a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Ele diz, Senhor, eu peço sabedoria para governar o povo. Eu peço direção espiritual para governar esse povo. Eu peço que o Senhor me dê direção. O primeiro ponto que você precisa entender. Um chefe de família, para dirigir uma família, para governar uma família, tem que pedir direção espiritual a Deus. Quero dizer uma coisa, amado. Um comerciante, um empresário, um profissional liberal, você que tem uma equipe por baixo de você, se você quer conduzir esta equipe com maestria, com sabedoria, com direção, você tem que pedir sabedoria a Deus. Primeiro ponto, para você entender por quê. Você lida com o ego das pessoas. Você lida com diversos tipos de mentes e pensamentos. E o único capaz de analisar e prescrutar a mente e o pensamento de cada pessoa, a vaidade de qualquer ser humano, é Deus. Então você tem que pedir sabedoria a Deus. Então veja que Salomão chega diante de Deus e diz, Senhor, eu te peço sabedoria para governar o povo. Mais adiante, Deus diz a ele, eu vou te dar sabedoria, riqueza, como a ninguém dei. E aí, chega um determinado ponto, você sabe essa história, em que duas mulheres dão à luz a duas crianças. Lembra disso? E durante a noite, uma mulher se vira e sufoca e mata o filho. Então ela percebe que a outra está dormindo, ela vai lá, troca a criança e fica com a criança viva para ela. E esse fato acontece, a mulher descobre e vira um tumulto, chama os juristas da época, todo mundo, a guarda real e levam o caso, porque o rei é quem julgava naquela época todos os casos. Então eles levam para Salomão e dizem assim, ó rei, ó grande rei, esta mulher aqui está com o meu filho, diz que é dela. Não, mas... E o rei olha e diz assim, não tenho DNA, eu não tenho ratinho para fazer DNA. Não dá para identificar, porque um é a cara do outro, não dá para saber. E aí, pelo Espírito, o rei diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio, você fica com a metade, você fica com a outra metade. A outra diz, tudo bem, para mim parece justo. A outra diz, não. Pode deixar para ela, o filho é dela, deixa com ela que o filho é dela. O rei disse, dá para ela porque ela é a mãe. Porque só a mãe não permitiria que o filho fosse morto, por amor ela não permitiria. Dá para ela porque ela é a mãe. De onde vem essa sabedoria, pastor? Isto é algo que vem do Espírito. Isto é algo que vem do poder do Espírito Santo de Deus. O que dá direção para um chefe de família lidar com uma diversidade familiar? Às vezes uma situação que ocorre entre um filho e outro. Um problema, às vezes, na sua vida conjugal, na vida familiar. Um drama, seja ele qual for. O que dá sabedoria para o ser humano lidar com essas questões? O Espírito Santo de Deus.
Porque se nós formos agir na carne, nós colocamos tudo a perder. Se nós agirmos na carne, nós vamos por um caminho que parece direito, mas dá em morte. Olha, a Bíblia tem um guia, a Bíblia tem uma direção espiritual. Então a Bíblia aponta o norte, aponta o caminho. Nós temos que seguir esse caminho. Quando Deus traz uma palavra, Deus traz a direção pelo Espírito, temos que seguir o que o Espírito diz. Oi, mas a minha carne quer isso. Mas a minha vontade quer isso. Mas o desejo eu acho no meu ponto de vista. O ponto de vista é carne. E a carne para nada aproveita. Temos que ser guiados e conduzidos pelo poder do Espírito. Foi por isso que Jesus enviou o seu próprio Espírito para habitar em nós. Foi por isso que ele enviou o Consolador para confortar e consolar os nossos corações. Foi por isso que ele enviou o seu Espírito para nos dirigir à verdade. Você está compreendendo, amado? Então a nossa sabedoria não é humana. Diga, minha sabedoria não é humana. Sabe que Deus vai te dar insights, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar visões como a nenhum outro. Algumas pessoas vão no seu trabalho, vão dizer assim, mas como que essa pessoa tem essa inteligência? De onde veio esta ideia? Como é que essa pessoa chegou a esta conclusão? Como é que você consegue ver isso? Eu não vi nada disso. O Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Você já tem visto coisas que outras pessoas não veem? Você já tem entendido coisas que outras pessoas não entendem? Tem pessoas que ficam malucos, amados. Tem pessoas que ficam malucos. Olha, eu gerenciei na minha vida 2 empresas. Pessoas ficavam malucos, pessoas com diploma universitário, com tudo. E me perguntavam, mas e você? Eu sei, a minha capacidade de suficiência vem de Deus. Eu coordenei e gerenciei um grupo de 60 pessoas numa época, numa empresa. Meus amados, quando chegava final de ano, o dono dizia assim, tem que vir à noite, tem que trabalhar de madrugada, vai trabalhar Natal, vai trabalhar Ano Novo, vai trabalhar... Sabe quando você chegar para uma pessoa, um jovem, um cara que não tem nada com Deus, não quer farra, quer... Você chega e diz, você vai ter que trabalhar na virada do ano, cara. Você vai ter que virar à noite. Eu dizia, Senhor, me dá sabedoria para falar. Põe as palavras na minha boca. Ó Senhor, põe que o sair dos meus lábios seja com o poder do Teu Espírito. E depois eu fui trabalhar em outra empresa. Eu coordenei um grupo de 45 pessoas e 155 ou 150 e tralalá, representantes comerciais no Brasil inteiro. Eu lidava com tudo quanto era tipo de vaidade. Sabe, era 40 e poucas pessoas internas e mais 150, era 200 pessoas. Amados, tinha dia que eu dizia, Senhor, me capacita, coloca as palavras na minha boca. Coloca o que eu tenho que falar, Senhor, porque você está lidando com o ser humano. Meu amado, minha amada, você tem que envolver a sua vida pelo poder do Espírito Santo. O que você quer ver na sua vida? Não tente buscar isso com a sua sabedoria carnal. Não, com todo respeito, não faça apologia contra isso de maneira alguma. Não é o seu canudo universitário embaixo do braço que vai lhe abrir uma porta de emprego. Não é, isso não é garantia nenhuma de nada, de coisa nenhuma. Tem muita gente aí com isso e não consegue um bom resultado na vida. O que é isso? É o Espírito Santo. Deixe o Espírito te guiar à verdade, ao caminho de Deus. É Ele que ilumina os teus olhos. João 16, 7 a 11 diz isso. Mas eu vos digo a verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo... Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar para casa, eu vou voltar, mas eu vou enviar, eu estou prometendo. Versículo 8, por favor. Quando ele vier, convencerá ocumene do pecado. Convencerá quem? Os eleitos, o mundo dos eleitos, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que te convenceu? Foi o Espírito Santo. Por quê? Do pecado, porque não creem em mim. Seguimos? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus, vocês não vão me ver mais fisicamente. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Meu amado, minha amada,
O que nos convence? O que iluminou os nossos olhos? Foi o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e enviou o Espírito que ilumina os nossos olhos, nos convence do pecado, abre os nossos olhos para nós entendermos, para nós nos amarmos. A pessoa chega na igreja. Pastor, chega a pessoa na igreja, daqui a pouco parece que a gente conhece a vida inteira. É ou não é assim? Daqui a pouco você está abraçando, você conversa, ô irmão! Olha, mas às vezes tem um parente, um primo, que você nem abraça. Às vezes tem alguém da família que você nem abraça. Você chega aqui na igreja, ô irmão, abençoado, você abraça um. Às vezes você faz coisas por pessoas da igreja, talvez você não faça nem pela sua família. E por que você faz? Porque o Espírito que habita em mim, habita em você, nos faz nos amar com um amor que não é humano. É um amor incondicional. Por que nós nos submetemos a tantas coisas por amor? Porque um ministro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um pastor, ele se submete a tantas coisas pela obra de Deus? Por amor a Deus, por amor à igreja. O que convence alguém de fazer isso? Amados, cá para nós, o que nos convence de estar aqui no dia de hoje? Porque eu poderia estar em casa, com a minha família. Você poderia estar na sua casa. O que te convenceu a estar aqui? A deixar tudo, a parar nesse momento? O poder do Espírito Santo de Deus. O que te convenceu a deixar o pecado, a deixar o erro? O poder do Espírito Santo de Deus. Olha aí, 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Você só pode crer porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. O ímpio não crê. Olha, o ímpio não acredita no que nós cremos. O ímpio não tem o poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Nós temos. Olha aqui Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa deve ser a sua vida no Espírito. Diga, a minha vida deve ser vivida pelo Espírito. Por quê, pastor? Porque você não tem como errar. Se você está submetido ao Espírito, você vai tomar decisões certas, acertadas na vida. Pastor, quando alguém toma uma decisão errada na vida, por que tomou a decisão errada? Porque não ouviu ao Espírito. Porque o Espírito Santo que está em nós nos convence. Sabe, algumas pessoas, não, meu sexto sentido. Nós não temos sexto sentido. Nós temos um sentido completo, que vem do Espírito Santo de Deus que guia as nossas vidas. Olha, você analisa, você diz, espera aí, isso aqui tem consequências, isso aqui pode acontecer isso, não, eu não vou me meter com isso aqui, olha isso aqui. Aí às vezes você é tentado a fazer, aí o Espírito põe em você, sabe aquele sinalzinho. Às vezes você está conversando com uma pessoa, amado, você começa a conversar, você diz, tem alguma coisa que não está batendo, não é julgar, é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida e que te ama. Tem alguma coisa aí tem angu nesse caroço ou tem caroço nesse angu, é um dos dois. E você fala, tem coisa aí, sabe? Desperta. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está em você te mostra isso. Agora, nós temos vida. Olha aqui, Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Quem deu vida? O Espírito. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Espírito Santo deu vida. Então, nós estávamos mortos para Deus. Nós vivíamos sem Deus. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos conforme o pecado. Mas quando o Senhor nos deu vida, a minha e a sua vida mudou. Diga, o Espírito Santo me deu vida. Que vida, pastor? Porque eu já vivia. Antes de você se converter, quem aqui estava vivo antes de se converter? Quem estava vivo antes de se converter? Você tinha uma vida, amado. Você não andava, comia, bebia, usava o banheiro, você tinha vida. Por que a Bíblia diz que nós estávamos mortos? Mortos para uma vida espiritual. Nós enxergávamos o mesmo que o mundo enxerga. Nós víamos o mesmo que o mundo vê. Nós andávamos da forma que o mundo anda. Pastor, que poder é esse que muda a vida de um homem? Hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, você é diferente, ou você não é a mesma pessoa. Que poder é esse que tira alguém da bebida,
Que poder é esse que tira alguém das drogas? Que poder é esse que tira alguém da promiscuidade, da prostituição? Que poder é esse que tira uma pessoa que vive uma vida transviada, uma vida homossexual, e tira a pessoa da homossexualidade e traz para a vida real, para uma vida íntegra? Amado, quem é que pode? Quem é que pode transformar alguém, pegar alguém num tremedal de lamas, no vício do álcool, da droga, do tóxico, e trazer esta pessoa para uma nova vida? Não há outro poder no mundo, senão o poder do Espírito Santo de Deus. É esse poder que está na sua vida. É esse poder. Porque as pessoas dizem, mas como é que pode? Fulano agora está na igreja, ele roubava, ele matava. E agora a pessoa está na igreja. Mas a pessoa fez tanta coisa errada na vida, agora está na igreja. Não é por opção, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você não está aqui por opção. Você está aqui porque você foi tocado por esse poder. Você está aqui porque esse poder te convenceu do pecado. Você está aqui porque quando este poder entra na tua vida, ele te tira da escravidão. Está aqui Gálatas 4, versículos 6 e 7. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro Diga, eu não sou mais escravo. Olha, amado, Deus te tirou da escravidão do mundo. Nós servíamos ao mundo, servíamos ao mal. Éramos escravos do vício, do pecado, da mentira, da droga. Ele nos tirou de lá, nos deu o seu nome, nos deu sua filiação, nos deu o seu espírito, nos tornou filho. Diga, eu sou filho. Diga, eu não sou escravo. Pastor, eu não consigo entender. Como a pessoa consegue se deixar dominar por um cigarro de crack? Como é que a pessoa consegue se dominar por um cigarro de maconha? Mas eu não consigo compreender. Se diz um rapaz dizia assim, olha, fulano de tal, a pessoa é muito safado, porque a pessoa que usa droga, a pessoa é isso, a pessoa não tem vergonha na cara. Na verdade, é uma pessoa escrava. É uma pessoa que está escravizada por um vício. Por que nós não somos mais escravos? Porque o Senhor nos libertou. Como é possível libertar alguém? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que está na sua vida é poderoso. É Ele que efetua milagres. É Ele que te faz andar sobre as águas. É Ele que faz você ser guiado por um caminho de verdade, por um caminho de vitória, que é o ponto 2. O Espírito Santo é que nos dá sabedoria, nos guia pelo caminho da verdade e nos consola nas dificuldades. Quem é que consola um coração? Quando alguém cai, quando alguém está no tremedal de lamas, quando alguém está caído, abatido, é o Espírito. Quando nós vamos a um velório, você tem ali o morto. No velório, o morto é o mais feliz. Sabia disso? Todo mundo chora pelo morto, o morto é o mais feliz. Porque o morto já está com o pai. O corpo está lá para ser enterrado, mas ele já está com o pai. Mas a família sofre, né? A família está sofrendo. Vê ali um pai num caixão, uma mãe, às vezes dor até maior, né? Um filho, uma filha. Você vê uma situação como essa. O que conforta o coração? Nós falamos assim, olha, que o Espírito Santo de Deus console o seu coração. Qual é o único poder no mundo capaz de dar conforto quando se perde alguém? Por que tem pessoas que quando perdem alguém que amam, se matam? Caem. Você vê músicos. Recentemente morreu um rapaz em Santos de overdose. O amigo dele, de longa data, de cantava junto, foi lá e se matou. Não aguentou. Não teve consolo, ele tinha família, tinha mulher, tinha filho, tinha tudo. Mas não teve quem confortasse aquele coração. Se você vê um pai, às vezes querendo vingar um filho morre. O pai não tem conforto, ele compra uma arma. Eu vi isso. Eu vi uma família ser dizimada em São Paulo. O filho do meio, Fábio, se envolveu com coisa errada. Foi lá, amizade errada, bandido, droga. O próprio pseudo-amigo matou. O pai, eu tenho que vingar meu filho. Comprou uma arma, uma espingarda 12, foi para baixo do viaduto Pacheco Chaves.
Toda domingueira do Clube Atlético Juventus, esse rapaz vinha de moto e o pai ficava debaixo. Na hora que ele passar, eu mato ele. Na hora que ele passar, eu conheço a moto dele, eu vou matar ele. E assim foi, até que o rapaz descobriu, veio por baixo do viaduto Pacheco Chaves, cruzou a linha do trem, deu-lhe uma paulada com a própria arma, o matou e levou a arma embora. Aí o outro, não, mas agora matou meu irmão e meu pai, eu vou matar. E a família foi dizimada. Isso no bairro do Ipiranga. Sabe por quê? Porque não há conforto e há consolo. Porque mesmo diante dos caos e das tragédias, o poder do Espírito Santo de Deus conforta um coração, dá paz. Mesmo na hora da tempestade, está tudo para se acabando. Você diz, Senhor, eu tenho a Ti. O Espírito Santo de Deus te conforta. Olha quantas coisas você já passou na vida. Sabe quem fez você segurar esta barra aí, meu amado? Não foi a tua capacidade, a tua suficiência, não. Foi o Espírito Santo de Deus que te confortou e te consolou. Quem nos consola para sobrevivermos diante das adversidades, diante do caos. Assim tem sido ao longo das décadas. Assim tem sido toda a nossa vida. E assim sempre será. Amém? Olha aqui. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga, eu não tenho o Espírito do mundo. Fala aí, amado, eu não tenho o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de... Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós entendemos. Pastor, como é que eu consigo distinguir algumas coisas? Porque como é que a gente consegue distinguir, saber alguma... É só o Espírito Santo de Deus, amado. Tem hora que você vem com um pensamento, você diz, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, não, porque eu vou chegar lá, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, não, porque eu vou chegar, essa semana não passa, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer. Você vem na igreja, você começa a ouvir a voz de Deus, Deus muda, você diz, não vou te dar passo, não vou mais fazer isso. Tem coisa que mata uma pessoa. Eu sou assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer assado, eu vou fazer. Aí vem a palavra, o Espírito que está na palavra, convence, dirige, a pessoa diz, não, que nada, isso não tem nada a ver, eu ia fazer bobagem na vida. Não é assim que acontece. O que faz isso? O poder do Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos dá segurança, que nos dá direção. O mundo não tem esse Espírito, por isso que o mundo jaz no maligno. Amém? Amém? Quem está animado, diga amém. Amém, amados. Estou falando do poder do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Estou te revelando quem é que te fortalece. Estou aqui te mostrando a luz da Bíblia Sagrada. Por que quando nós caímos nós não ficamos prostrados? Por que quando nós passamos por um drama, por um trauma, nós erguemos, lavamos o rosto, sacudimos a poeira, erguemos o pescoço e seguimos? Quantas coisas você passou na vida? Amado, você acha que você está de pé por quê? Pelas coisas que você já passou na vida, você acha que você está de pé por quê? Pessoas que já passaram por falência, pessoas que já passaram por traição, pessoas que já passaram por um divórcio, pessoas que já foram espancadas por tudo e por todos pela vida, pessoas que já estiveram envolvidas com coisas ilícitas, coisas erradas, pessoas que já passaram privações inúmeras na vida. O que te faz estar de pé hoje? O poder do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Só Ele. Só por Ele, por meio dEle, amados. Olha aqui, é Ele que testifica quem nós somos. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Diga, eu não sou escravo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Você vê gente num dilema aí, eu não sei quem eu sou um velho, eu sou... A pessoa não... Eu sei quem eu sou, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Você pode me trancar num buraco, me dar cacetada na cabeça. Você pode fazer o que quiser comigo. Eu sei que eu sou filho de Deus. Por quê? Qual que é a garantia que você tem? O Espírito já me testificou. Pastor, qual a garantia que eu tenho que eu vou para o céu? Qual a garantia que eu tenho que eu sou de Jesus? Porque eu tenho carne, tem hora que eu tenho uns pensamentos. Qual é a garantia que eu tenho? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. É o Espírito, você é por Espírito. Alguém vai te perguntar, qual a garantia? Você fala, a garantia é pelo Espírito.
A segurança que eu tenho vem do Espírito. Ponto 3 para nós encerrarmos. Os que confiam na carne, na sua própria capacidade e conhecimento, se acham independentes de Deus e caminham para a destruição. Meu amado, uma coisa que você nunca pode fazer é confiar na sua carne. Confiar na carne, confiar na sua capacidade, confiar no seu conhecimento, te torna uma pessoa independente de Deus. Tem uma porção de gente assim. Porque eu fiz, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sei, eu conheço. A Bíblia tem um recado para essas pessoas. A soberba precede a ruína. Então, o soberbo, mais dia menos dia, vai cair. E Deus exalta o humilde. O humilde é aquele que está submetido à vontade de Deus. Olha, 1 de Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha, a carne não vence a carne. Como é que alguém, pastor, consegue vencer a carne? Com a carne? Não. A carne só pode ser vencida pelo Espírito. A Bíblia diz, andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu quero nesses 3 minutinhos finais dizer a você o seguinte. Se você deixar o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, você vai ser o homem mais inteligente desse mundo, a mulher mais inteligente deste mundo. Você vai ter sabedoria como nenhuma outra pessoa ao seu lado terá. Porque essa sabedoria será a sabedoria divina. E a sabedoria divina te faz estar na frente de centenas de milhares de pessoas. Você sabe que às vezes as pessoas vão olhar para você e dizer, fulano não é de nada, não sabe de nada, é bobinho, fulano é isso, fulano é aquilo. O Espírito que está em você vai testificar, vai te mostrar e você vai ter uma visão que ninguém vai ter. O poder do Espírito Santo de Deus. Você está na frente, você vê na frente. O seu projeto, ele vai ser bem sucedido. Por quê? Porque quando Deus coloca o querer, Ele é responsável por realizar. Quando alguém está com Deus e tem um projeto de Deus, Deus vai abrindo as portas. Tem gente que não entende. Sabe que tem gente que não entende? Pastor, por que tem pessoas que quando você vai contar um projeto, elas riem e elas não acreditam, elas desdenham do seu projeto? Porque tem pessoas que ridicularizam, querem nos menosprezar, querem nos fazer sentirmos pequenos. Por quê? Pessoas, sabe, às vezes querem nos sufocar. Por quê? Porque a pessoa não entende, não tem compreensão de uma visão que é dada pelo Espírito. Eu queria encerrar falando sobre isso. Você sabe a história de José? José tem um sonho, uma visão espiritual que Deus dá a ele, e que Deus mostra para José que ele seria maior do que o seu próprio pai e maior do que os seus irmãos. E José vai contar aquilo para os irmãos ficam malucos. Os irmãos ficam, sabe, irados com ele. Mais adiante você vê José sendo espancado pelos irmãos, sendo vendido como escravo. O que parecia ser o fim de uma visão, de um sonho, na verdade era a trajetória do sucesso. Ele precisaria estar no Egito. O pai dele nunca liberaria ele para ir para o Egito. O pai nunca pagaria a passagem. O pai nunca daria uma condução ou um voto de confiança para ele ir ao Egito. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes, quando Deus te dá uma visão espiritual, celestial, pode ser que em algum momento parece que você está andando para trás. Parece que pessoas são colocadas para empurrar o seu sonho para baixo. Essas pessoas só estão nos empurrando para estarmos no lugar certo, na hora do poder e do agir de Deus em nossas vidas. Saiba disso. Saiba disso. Saiba disso. Pastor, estou com um sonho aí, eu fui jogado para baixo. Ao invés de eu reinar e governar, parece que me tacaram um balde de água fria, me jogaram no chão, pastor. Eu estou, amado. Essa é a história que se repete. Eu meditava sobre isso e pensei, Senhor, Jacó nunca daria uma passagem para José ir ao Egito.
Não. Para o Egito conhecer José e para José interpretar um sonho, ele teria que estar no lugar certo, num buraco, numa masmorra. Às vezes Deus nos dá um sonho e parece que o nosso sonho nos levou para o buraco. Há um poder chamado poder do Espírito Santo, conduzindo todas as coisas para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para a vitória. E nós sabemos o resto da história, eu não preciso contar. José interpretou o sonho de Faraó. Faraó reconheceu aquele sonho como um sonho, uma revelação verdadeira. Foi convencido pelo Espírito que aquilo aconteceria e de fato aconteceu. E por causa disso, ele se tornou um grande homem. O que fez de José ser quem José foi, não foi a capacidade e suficiência humana de José. Não foi a inteligência natural de José. Essa nós temos, mas ela é amplificada por intermédio do poder do Espírito Santo. Quando você ora, às vezes Deus inclina o coração de um chefe para te amar com amor que você nunca vai entender, que vai gerar ciúme em outras pessoas. Às vezes você vai receber uma visão de Deus e a única forma de você alcançar esse objetivo tem que ser por intermédio de alguém, alguém humano, de um humano. Deus vai colocar um amor no coração desta pessoa por você. Eu experimentei disso muitas vezes na minha vida. Eu posso dizer, só Deus pode colocar pessoas ao nosso lado no momento em que nós precisamos para algumas coisas das nossas vidas. Só Deus e mais ninguém. Só Deus. Só Deus pode tocar nessa situação que você trouxe hoje com você, que você não vê saída, você não vê direção, você não se sente bem, não se sente confortável. Só Deus pode pôr a mão sobre a sua vida hoje, pelo poder do seu Santo Espírito, e lhe mostrar um caminho que você nunca havia enxergado antes. Só Deus. Só Deus. Sabe que há poucos dias atrás, a igreja passou por uma necessidade, uma coisa muito importante, e envolvia um valor muito alto. Um valor muito alto. E eu fui procurar uma pessoa que poderia resolver esta questão, essa situação. Vou lhe dizer uma coisa. Quando eu entrei na sala desta pessoa, me assentei, olhei à esquerda, vi a imagem da Aparecida. Me sentei, olhei para a pessoa, estava pendurado no pescoço dela. Um amuleto da Aparecida de ouro, cravado de ouro, quase desse tamanho. E a pessoa disse, pois não, pastor, o que você precisa? Se eu vim aqui, colocado por Deus, para você servir a minha vida. Você está aqui, qual o posto que você ocupa aqui? Sou a diretora de tudo isso que você está vendo aqui, eu sou a diretora. Diz, pois Deus me pôs aqui para você me servir, você tem que me servir. E olhei e ela disse, se Deus te mandou aqui, eu vou te servir. O que faz isto se cumprir e se concretizar? O poder do Espírito Santo de Deus. Para que se cumpra a Escritura, que o ímpio amontoa para depositar aos pés do justo. Para que se cumpra a Escritura, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Um órgão importante, uma pessoa dentro de um órgão importante, talvez a única que poderia resolver o problema. Eu disse, eu sento aqui, eu olho aquela Aparecida, eu vejo esse negócio cravado de ouro no pescoço. Isso que é o que eu vou falar. Pelo poder do Espírito eu disse, eu estou aqui para você me servir.
Deus me colocou aqui na tua frente porque você tem que me servir. Se Deus mandou eu te servir, eu vou te servir. E assim foi feito. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Você não tem que ter medo de nada nem de ninguém. Ih, pastor, olha, logo agora que eu entrei eu já vejo um negócio desse. É para Deus te mostrar que a autoridade não está nisso, está nele. A autoridade maior, que detém o poder maior, se chama Jesus. E é Ele que habita em você. Amém? Use a autoridade e o poder de Deus que está na sua vida, amado. Não tema nem trema ninguém. Tema e trema diante do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele todo o poder, todo o domínio, toda a honra e toda a glória. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga, Deus é poderoso. Diga, Deus habita em mim. Diga, o poder de Deus está na minha vida. O Deus que conduziu José é o mesmo Deus que me conduz. O Deus que conduziu Abraão é o Deus que me conduz. Digo, o Deus que derrubou Paulo para o erguer é o Deus que está na minha vida. Esse é o nosso Deus, amados. Vamos ficar de pé. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, o que vai ser de mim esses dias? Eu não sei o que eu vou fazer. O Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Vamos usar o recurso que nós temos? Vamos? Use a tua boca para confessar o que você quer ver de Deus na sua vida. E eu oro nessa hora, Senhor Jesus, para que o teu Santo Espírito ilumine os olhos do entendimento do seu povo. Eu sei, Pai, que a única forma de termos contato contigo é pelo Espírito. A única forma de nos comunicarmos contigo é através do Espírito. O Espírito é que clama, Abba, Pai. O Espírito se comunica contigo até mesmo com gemidos inexprimíveis. É pelo Espírito. A nossa ligação, os nossos laços, a nossa filiação não é carnal. A nossa filiação é espiritual. É pelo Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai bendito e eterno, Pai amado, soberano, justo, fiel e verdadeiro, Tu és o grande eu sou. Abre os olhos do Teu povo, Pai, nesta noite. Aqueles que estão se sentindo cansados, sobrecarregados, que agora o Teu Espírito traga o consolo, a paz, o jugo suave, o fardo leve. Aqueles, Senhor, que entraram aqui sem esperança nenhuma, o Teu Espírito é quem nos enche de esperança, de gozo em paz, de gozo e paz no nosso crer. Se alguém entrou aqui hoje, Deus, abatido na alma, o Teu Espírito é quem ergue a alma abatida. Quem entrou aqui hoje necessitando de um recurso financeiro, de um milagre financeiro, hoje, o Teu Espírito é quem abre as portas, é quem inclina os corações dos reis desta terra. Assim como inclinastes o coração de Faraó, como inclinaste, Senhor Jesus, esses dias, este coração para servir a este reino, a este ministério. Assim o Senhor inclinará os corações
para que os recursos necessários venham, para que haja, Senhor Jesus, graça e compreensão nos corações dos homens desta terra, em favor do teu povo. Só o poder do teu Espírito pode convencer este marido a vir à tua casa, a esta esposa a abandonar o erro, o vício, a bebida, este filho a abandonar as drogas. Só o teu Espírito. E nós pedimos, Deus, que o teu Espírito manifeste milagres sobrenaturais, visão celestial, sabedoria espiritual, não a terrena, mundana e demoníaca, mas a sabedoria que vem lá do alto, para que os teus filhos vivam de forma diferenciada, em nome de Jesus. Amém, amém.